A Lei número 14.128 de 2021, publicada em 26 de março de 2021, trata sobre a compensação financeira para profissionais e trabalhadores de saúde infectados pela Covid-19. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Aguinaldo Bastos. Ele é especialista em direito administrativo. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila. Muito obrigado aí pelo convite para a gente poder compartilhar um pouco aí dessa nova lei que trata sobre essa compensação financeira, essa indenização para os profissionais da área da saúde que, porventura, contraiu o coronavírus, né, Covid-19, e ficou com a questão da capacidade comprometida. Então, nós vamos comentar sobre essa nova lei publicada agora em março de 2021. Doutor, explica para a gente quais são exatamente os profissionais que vão, né, ser beneficiados, então, por essa nova lei. São aqueles que tiveram e ficaram incapacitados ou aqueles que até tiveram sequelas? É uma questão interessante. A lei ela deixa de forma bastante abrangente a respeito de quais são os profissionais que passam a ter direito, né? Às vezes a gente acha que seriam só os profissionais ali direto da área da saúde, por exemplo, médicos, enfermeiros que estão na linha de frente, mas a lei ela deixou de forma bastante aberta. Eu vou até deixar de forma mais didática, a gente dividir em 3 níveis, né, de profissionais, 3 tipos de profissionais que passam a ter direito a essa compensação financeira. E é importante ressaltar que não basta ter pegado o coronavírus, né, para ter essa questão, esse direito a esse valor de compensação financeira, que a gente pode até alegar que é um valor de indenização, que é em relação à pessoa, ela tem que, de fato, ter tido as sequelas ali da Covid-19, de maneira que ela ficou permanentemente incapacitada para o trabalho, ok? E esse valor, ele é devido tanto para profissionais, quanto para dependentes, cônjuges, companheiro, ou até mesmo herdeiros necessários, caso a pessoa venha a óbito. E quais são esses profissionais, né? A gente pode dividir em 3 categorias. A primeira categoria são os profissionais de nível superior, como, por exemplo, os próprios médicos, enfermeiros, assistentes sociais, farmacêuticos, até mesmo psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, aí, as pessoas que têm um nível superior. Então, esses profissionais de nível superior, eles são enquadrados pela lei. O segundo nível são os profissionais de nível técnico e auxiliar, né, que estejam vinculados aí na área da saúde, como, por exemplo, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, técnicos de laboratório, até mesmo os profissionais que trabalham ali com as testagens nos laboratórios e análises clínicas também estão enquadrados. E, por fim, né, uma terceira categoria seriam os trabalhadores auxiliares. O que são esses trabalhadores auxiliares? São os trabalhadores, até mesmo o pessoal dá o suporte ali, né, o pessoal da área de limpeza, de lavanderia, copeiras, até mesmo o pessoal do administrativo, e também o pessoal que é agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Então, a gente percebe que a lei ela é muito abrangente, né, não somente para aqueles profissionais que estão ali na linha de frente, mas todos aqueles que fazem parte da cadeia de profissionais que estiveram com contato, seja direto ou indireto, ali no atendimento do pessoal da Covid-19. O valor dessa indenização, ele é um valor fixo ou há um cálculo para chegar num valor, já que tem essa divisão, né, de categorias? Exatamente. Então, esse valor da indenização, a lei estabelece o valor de R$50 mil em parcela única aí para os profissionais que ficaram incapacitados de forma permanente. Esse valor de 50 mil, ele é devido ao profissional que ficou incapacitado, e caso esse profissional da área da saúde veio a óbito, né, faleceu, esses 50 mil vai ser também devido aí aos parentes, às pessoas, seja dependentes, herdeiros, que estão vinculados a essa pessoa que veio a óbito, passa a ter direito também, né? No caso, por exemplo, se for uma situação, por exemplo, envolvendo 2 pessoas, familiares ali, vai ser 50 mil dividido para 2, né? Ou seja, 25 mil para cada, mas a lei estabelece essa parcela única de 50 mil de indenização. O senhor falou também dos dependentes. Quem é considerado dependente? Os filhos ou os pais também? Alguns pais até, né, esses filhos, essas pessoas que chegaram a óbito ou agora estão impossibilitadas do trabalho, é que mantinham financeiramente esses pais.
Sim. Priscila, essa questão dos herdeiros, dependentes, como que a lei ela trata essa categoria? De certa forma, também são os mesmos requisitos quando envolve, por exemplo, pensão de morte, quando envolve ali a Previdência Social, e a Lei 14.128, ela trabalha com algumas categorias, inclusive tem uma situação que eu vou abordar logo a seguir, que envolve a pessoa que sofreu um dependente, por exemplo, que ele tem menos de 21 anos de idade, existe um cálculo diferente, onde até mesmo essa indenização ela pode ultrapassar esse valor de 50 mil, mas o primeiro ponto em relação à questão dos dependentes, de acordo com essa lei, existem 3 categorias aí para ser considerado questão dos familiares mais próximos. A primeira categoria envolve o cônjuge, né, marido ou mulher, companheiro, né, a pessoa que esteja em união estável, o filho não emancipado de até 21 anos, o filho de qualquer idade, caso ele seja inválido ou tenha deficiência intelectual, mental ou até mesmo alguma deficiência grave. E é importante ressaltar que esses dependentes, eles não precisam necessariamente comprovar que tem alguma dependência econômica em relação à pessoa que faleceu, né? Apenas a comprovação do grau de parentesco já haveria ali o direito dessa pessoa. Na segunda categoria desses dependentes são os pais da pessoa falecida, né? Só que tem que comprovar, no caso dessa segunda categoria dos pais, tem que comprovar a dependência financeira da pessoa falecida, dessa pessoa falecida. E, por fim, tem uma questão que a lei ela traz até um pouco complexo aqui, que envolve a questão, por exemplo, dos filhos, que a questão, por exemplo, o filho tem menos de 21 anos de idade, e esse filho, ele é dependente dessa pessoa que faleceu. Então, o filho tem menos de 21 anos de idade. Vou citar um exemplo, no caso, por exemplo, de uma criança que tinha 10 anos de idade, e ela dependia dessa pessoa que faleceu. Essa criança com 10 anos de idade, a lei ela trabalha um cálculo que é o seguinte: precisa de fazer, por exemplo, quantos anos faltava para aquela pessoa completar 21 anos. Então, se a pessoa, por exemplo, tinha 10 anos de idade, a criança, falta 11 anos ali, para cada idade que faltava, a pessoa vai ter o direito, aquela criança vai ter o direito de receber 10 mil reais a mais pela quantidade. Então, por exemplo, no caso, envolveu 11 anos, então seria 110 mil reais para aquela criança, porque faltava 11 anos para completar 21 anos de idade. Então, assim, a lei ela é bastante abrangente, ela traz vários requisitos aí para a pessoa que era a criança menos de 21 anos de idade, aí para receber essa indenização com um valor mais expressivo, porque aquela pessoa era dependente da pessoa que veio a óbito. Uhum. Você falou sobre a comprovação. Como comprovar, Sim. então, de ser o seu dependente? No caso dos pais, como que se prova que aqueles pais precisavam, né, do auxílio financeiro daquele filho? No caso dos filhos, no caso de separação, como funciona? Então, essa questão da dependência, cada família, cada pessoa tem as suas particularidades envolvendo as relações familiares, né? Então, por exemplo, a pessoa, vamos supor, que esteja morando no mesmo ambiente, na mesma casa, isso vai demonstrar, através de documentos, né, seja comprovante de endereço, seja até mesmo comunicações, até pelo WhatsApp, foi feito tal pagamento, né? Pode acontecer situações onde fica caracterizado através de documentos, onde a pessoa fazia pagamentos específicos, então, assim, consegue demonstrar essa dependência financeira da outra pessoa, uma vez que aquele profissional da área da saúde sustentava ali, fazia o pagamento de determinadas despesas essenciais para a pessoa que depende daquele suporte financeiro. Então, assim, a lei ela não deixa de forma clara quais são a maneira de se comprovar essa dependência. Então, cada situação vai ter que ser analisada. Inclusive, é importante ressaltar, né, que nesse caso específico dessa indenização, a lei ela foi aprovada de forma muito recente, agora final de março de 2021. Então, à medida que forem surgindo novas situações, por exemplo, a negativa, né, do próprio governo de oferecer isso de forma administrativa, até porque o governo tem que cumprir a lei, a pessoa vai ter que recorrer judicialmente para ter garantido aí essa indenização. Essa lei ela contempla só os casos né, a partir da sua publicação ou não? Até os casos anteriores também podem ser contemplados?
Então, essa é uma pergunta interessante. A lei, ela entrou em vigor no dia 26 de março. E o que acontece? No caso da aplicação da lei, ela aplica o período de estado de calamidade pública, né? O período que aconteceu ali por volta de março de 2020. Então, durante todo o período considerado estado de calamidade pública, vai ser o período onde vai ser aplicado. Então, por exemplo, se a pessoa veio a óbito até mesmo antes da publicação dessa lei, é possível os dependentes, as pessoas ali, requererem que também seja beneficiado, uma vez que a pessoa veio a óbito durante o período de estado de calamidade pública. Agora, por exemplo, encerrou esse momento de estado de calamidade pública. Após esse período, aí não vai ser aplicado esse direito. Então, esse direito ele vai estar limitado ao período de estado de calamidade pública da Covid-19. E como comprovar que esse profissional, ele faleceu por conta da Covid, ou que tipo também de limitações é preciso apresentar para que ele tenha direito a essa indenização? É uma questão complexa, né, essa pergunta, como é que comprova que a pessoa realmente faleceu do Covid-19, né, se foi por sequelas, como é que funciona isso? A lei, no artigo 2º, no parágrafo 1º, ela trata sobre esse tema. Eu peço até licença para ler esse trecho da lei, que fala o seguinte, presume-se a Covid-19 como causa da incapacidade permanente para o trabalho ou óbito, mesmo que não tenha sido a causa única, principal ou imediata, desde que mantido o nexo temporal entre a data de início da doença e a ocorrência da incapacidade permanente para o trabalho ou óbito. Por que eu fiz questão de ler esse trecho? Porque a lei, ela deixa de uma forma aberta, novamente, tanto em relação aos profissionais, quanto em relação à questão da doença. Então, não precisa ser necessariamente, por exemplo, lá no atestado de óbito que o médico faz, não precisa ser necessariamente que a pessoa tenha tido como causa única a Covid-19. A lei, ela fala, pode ser a doença como causa única, como causa principal ou imediata. A pessoa vai ter que comprovar esse nexo temporal. Por exemplo, a pessoa veio em óbito naquele período da data de início da doença, né? Ou a pessoa ficou com a incapacidade naquele momento. Por exemplo, se você tem um lapso temporal muito grande entre a pessoa adquiriu ali determinadas situações da doença, só que vamos supor que o lapso temporal é muito grande. A lei não fala a respeito de quanto tempo. A lei apenas fala que tem que ser comprovado um nexo temporal entre a capacidade impermanente da pessoa, a incapacidade permanente com as sequelas da doença. Então, precisa de ter uma comprovação. E, nesse sentido, vai envolver não uma análise jurídica, mas sim uma análise médica, e aí vai depender de cada situação, né? Então, a pessoa, por exemplo, que queira comprovar algo, ela vai ter que ter um laudo médico, né? Então, um laudo ali, vamos supor, se a pessoa ficou incapaz, um laudo médico demonstrando que houve uma ligação com a Covid, em relação à incapacidade permanente, em relação ao óbito, no atestado de óbito, tem que ficar demonstrado que houve alguma relação, não precisa ser somente por causa da Covid, mas tem que ter a relação com a Covid-19. Doutor, e para a gente encerrar aqui a nossa conversa, como a pessoa ou em qual órgão ela tem que entrar com esse processo, com esse pedido, então, de indenização? Então, em relação à União, né, que vai ser a responsável, esse recurso, inclusive, ele vai vir do Tesouro Nacional para poder fazer esses pagamentos dessas indenizações, dessas compensações financeiras. Então, a União que é a responsável. Em regra, a pessoa ela pode tentar de forma administrativa perante o INSS, ela pode tentar requerer isso de forma administrativa perante o INSS ou através de ação judicial para requerer esse direito. Então, a nossa recomendação é a pessoa tentar administrativamente, até do ponto de vista até ético, né, da advocacia, é importante a pessoa, ela primeiro buscar a via administrativa, porque se houver a decisão favorável ali para conceder essa indenização para a pessoa ela não vai ter outros custos adicionais. E se a pessoa, por exemplo, tiver a negativa administrativa, ela pode recorrer a qualquer pessoa profissional habilitada, né, advogado, para poder requerer esse valor através da justiça. Então, nossa recomendação é primeiro tentar de forma administrativa e, se houver negativa, tentar pela via judicial. Doutor, me surgiu aqui só mais uma dúvida em relação às pessoas que ficaram, então, com sequelas. Hoje em dia, ainda a medicina procura e analisa as sequelas deixadas pela Covid.
ainda está em estudo. Como a Justiça vai determinar isso, se a própria, ainda as pesquisas, a saúde está determinando? Sim, essa questão da incapacidade permanente não é nem algo da abrangência jurídica, vamos dizer assim, não é a delimitação jurídica. A lei, apesar da lei ser específica em relação a alguns pontos, toda lei, ela nunca consegue abranger a realidade com precisão, né? Nós que lidamos com leis, a gente sabe que sempre existe uma lacuna, sempre existe uma brecha, até porque o direito não é uma ciência exata. Então, por exemplo, pode ter duas pessoas em situações similares, uma delas consegue, outras não. Então, e aí uma pessoa, por exemplo, pode acionar a justiça, e quando ela aciona a justiça, não basta apenas uma argumentação jurídica, ela vai ter que juntar laudos médicos, e nesses laudos médicos vai ter que ficar comprovado que, de fato, a pessoa ficou ali incapaz permanentemente. Então, isso envolve uma análise pericial do próprio médico, isso envolve uma questão de verificação, de fato, se a pessoa realmente ficou incapaz permanentemente, tá bom? Então, assim, isso vai depender de cada situação e vai depender de um laudo médico específico, demonstrando aí que aquela sequela, aquela situação gerou uma incapacidade permanente laboral ali para executar as atividades, e a pessoa ela vai receber essa indenização. Então, o laudo médico vai ser o principal documento aí para verificar se houve ou não a sequela e se essa sequela é ou não da Covid-19. Bom, agradeço então a participação do senhor e trazer para nós esclarecimentos sobre essa lei que é tão importante, né, no momento devastador quanto a pandemia. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Priscila. Uma boa tarde a todos os telespectadores. Obrigada.